Bom, eu vou dar uma breve explicação para vocês do que é o Fórum Telebrasil, sucessão presidencial, antes da apresentação dos vídeos. A Telebrasil acredita que, com a colaboração dos diversos partidos políticos que concorrerão nos próximos pleitos, poderia prestar serviço de maior relevância ao país, implementando o projeto Fórum Telebrasil Sucessão Presidencial. Esse fórum tem dois objetivos centrais. O primeiro é facilitar o conhecimento por parte do público em geral das propostas de personalidades político-partidárias e dos próprios presidenciáveis em matéria exclusiva de telecomunicações. O outro objetivo é apresentar aos partidos políticos e aos respectivos candidatos à presidência da República uma proposta de sugestões para um programa de governo para o setor de telecomunicações e que conte, tanto quanto possível, com o consenso dentro do âmbito da Telebrasil. Uma coisa que ontem nós estávamos discutindo não vai ser fácil, porque a Telebrasil congrega operadoras, congrega fabricantes de equipamentos, congrega fornecedores de serviços, enfim, são vários atores e que não necessariamente vão ter um consenso sobre as ideias a serem apresentadas aos candidatos. O Fórum Telebrasil pressupõe diversas etapas. A primeira etapa consistiu na realização de entrevistas com candidatos declarados, candidatos potenciais e personalidades indicadas pelos partidos, alguns deles mentores na área de economia e política para dos partidos. Essas entrevistas foram feitas em vídeo e vão ser apresentadas agora. São 4 blocos, 2 deles vão ser apresentados em primeiro lugar aqui nesta sessão e os outros 2 no fim dessa sessão da manhã, imediatamente antes do almoço. A segunda etapa corresponde ao encaminhamento de um conjunto de perguntas, aí com muito maior profundidade, aos partidos políticos, para que eles enviem as suas respostas à Telebrasil. A expectativa é que eles enviem até março do próximo ano. E o posicionamento dos partidos vai servir como subsídio para o próprio trabalho que a Telebrasil vai desenvolver em seguida e que corresponderia a uma proposta de programa de governo. Vamos então ao vídeo. No primeiro bloco, os assuntos tratados foram dados, correspondem a 2 temas. O primeiro é balança comercial. Todos sabem que o setor de telecomunicações tem uma balança comercial negativa e foi apresentada aos entrevistados a questão de o que eles acham que o governo poderia fazer para contribuir para que a balança se tornasse preferencialmente positiva. E no segundo bloco fala sobre novo modelo tributário e o que isso pode implicar para a mudança da carga tributária no setor de telecomunicações. Vocês vão observar que alguns candidatos declarados foram entrevistados, outros que já foram declarados não julgaram conveniente responder as questões agora. Eu vou ler então aqui, mas todos foram convidados, pelo menos os declarados e os potencialmente mais prováveis. No primeiro bloco, vão se apresentar Paulo Rabelo de Castro, que é um mentor econômico do PFL, governador Antônio Garotinho, deputado Walter Pinheiro, do PT, líder do PT na Câmara, deputado José Carlos Martinez, presidente do PTB, governador Leonel Brizola, PDT, deputado Luiz Piauilino, do PSDB, foi presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações da Câmara, eles falando sobre balanço comercial. No segundo bloco, Ciro Gomes, do PPS,
novamente Luiz Piauilino, Leonel Brizola, Antônio Garotinho, Paulo Rabelo de Castro e Eduardo Campos, que é um mentor econômico do governador de economia, do governador Antônio Garotinho. Podemos começar com os vídeos, por favor. O que nós temos que fazer é replicar essa grande diretriz. É um setor vital para o país. Esse é um setor próspero. Se depender de mim, eu passaria uma revisão geral nesse assunto. Neste particular, eu creio que o governo poderá ter um papel importante. Colocar o setor de telecomunicações para disputar no mercado no mundo. Teve um avanço maior do que as outras áreas do Brasil. Esse fórum é um momento único. Hoje há uma grande preocupação com a balança comercial negativa no setor de telecomunicações. Importa-se para o setor muito mais do que se exporta, em componentes, em mercadorias em geral e serviços. Qual a posição do PFL em relação a esse assunto tão importante? Eu diria que tudo se inscreve no lema central das diretrizes do programa de governo, que está em momento de aprovação pela Executiva e pelo Diretório Nacional do PFL. Esse lema é compromisso com o crescimento. Essa é a mensagem central que o partido quer levar ao país, ao povo brasileiro, para a administração federal e, obviamente, para as administrações estaduais entre 2003 e 2006. Um compromisso com o crescimento é uma resposta para essa questão cambial, porque é preciso crescer e crescer muito para que o Brasil possa levar a cabo todo o processo de retomada das suas exportações, e é este o mecanismo pelo qual nós vamos crescer. Portanto, crescer significa também exportar mais e pagar as contas do setor de telecomunicações. O PFL não tem uma posição negativa em relação aos setores liquidamente importadores. Há setores que pagam a conta e outros que fazem uma conta deficitária, entretanto, trazem desenvolvimento interno para o país. O que seria de nós se nós tivéssemos telecomunicações como tínhamos antes das privatizações? É óbvio que, com o apoio do voto maciço do PFL no Congresso Nacional desde 1995, nós demos um passo heróico, um passo fantástico em relação à telefonia fixa, celular e principalmente na celular, indo favorecer ao cidadão comum, aquele que não tinha acesso nenhum a telefone. Portanto, o preço a pagar é a importação de toda a sorte de equipamentos, componentes, sendo que numa segunda fase, já na nova administração, que se supõe que possa ser PFLista, possamos entrar na substituição de importações mais forte, no sentido de instalarmos plantas industriais para a produção no país, gerando empregos dentro do setor produtor para telecomunicações, e logo numa fase 3, coisa que aliás já ocorre hoje em menor grau, passamos a exportar também maciçamente, por que não, produtos acabados e componentes nas telecomunicações. Isso vai obviamente exigir atenção especial, que é contemplada no documento Diretrizes, que é o compromisso com o crescimento do PFL, no campo do treinamento da mão de obra nesse setor e no campo da tecnologia, sem o que nós não podemos dar esses passos seguintes no processo da fabricação de um poderoso setor de telecomunicações no Brasil. Eu acho que um dos grandes equívocos do governo atual foi não ter desenvolvido uma política de substituição de importações. Muitas matérias e equipamentos que são importados poderiam ser produzidos no próprio país se tivesse um estímulo do BNDES para que as empresas brasileiras pudessem
produzir esses produtos aqui. Porque eu acho que o governo tem que desenvolver uma política progressiva de substituição de importação. O Brasil, como de resto todo o mundo, viveu uma grande revolução nos últimos anos no setor de telecomunicações. Claro que esta revolução leva um país emergente como o Brasil a ser importador da tecnologia vigente. Nasceram os celulares, nasceram uma mudança radical na telefonia fixa e, com isso, o Brasil passou a ser um grande importador de todos esses artefatos modernos que participam hoje da vida nacional. Eu não acredito que isso se perdure por muitos anos. Eu tenho a impressão que vamos chegar a um patamar de estabilidade que não demora muito. Nós já estamos chegando num número muito grande de celulares e telefones fixos, graças aos contratos que foram feitos quando da privatização, e com esse número o Brasil deverá se estabilizar neste número de telefones e de telefonia celular. Portanto, entendo que a diferenciação do câmbio deve diminuir à medida que os anos passarem. De outra parte também, claro que com o domínio da tecnologia e a fabricação dos equipamentos no Brasil, principalmente na Zona Franca de Manaus, nós teremos esse desequilíbrio cambial com tendência a diminuir cada vez mais. Eu encontro entre os cidadãos que vêm se preocupando seriamente com esse problema, como também o da energia e outros, que interferem diretamente com as questões da soberania. Eu acho que essa entrega do atual governo foi uma coisa, olha, eu vou dizer essa palavra, de consciência tranquila, criminosa contra a nação, contra o futuro dos nossos filhos, contra a situação em que está o país. Nós somos dependentes nessa matéria. E é claro que temos que viver importando. A verdade é que, a seguir essa política, nós vamos importar cada vez mais, nós vamos ter cada vez mais déficit, nós vamos estar cada vez mais dependentes. O que fazer para mudar? Tem que rever toda essa política. Sinceramente, se depender de mim, eu passaria uma revisão geral a esse assunto. Porque tudo foi feito improvisadamente, em cima da perna, se aproveitaram de um presidente fraco, que realmente não tem uma visão correta, concreta sobre tudo isso, nem sequer se espelhou no que vem fazendo nações responsáveis, como a Suécia, como a França, como a Alemanha. Não, seguem o oba-oba da privatização, vamos privatizar que tudo vai dar certo. A irracionalidade, abandonar uma linha que cuidadosamente podíamos incorporar a cooperação privada e até internacional. Eu, que sou famoso, um famoso estatista, segundo me põe esse barrete, eu quero dizer que no Rio Grande do Sul, eu não concretizei um acordo com a Ititi, porque ela falhou, ela traiu os entendimentos feitos de uma troca de cartas que havíamos feito. Mas eu incorporava. Nós íamos fazer o desenvolvimento da companhia na base de 25% do Estado, segundo o levantamento já feito, através de um juízo arbitral daquele patrimônio, daquela sucata que estava lá, não era patrimônio. Segundo, 25% da companhia e 25% do Estado, e 50% do usuário. Quer dizer, havia incorporação do capital estrangeiro, democratização do capital e a presença do Estado. De modo que, francamente, eu acho que uma revisão geral, isto é que um governo que corresponda aos interesses nacionais tem que fazer. Claro que não vai tomar medidas precipitadas, imprudentes, para não cairmos numa situação anárquica. Agora, por exemplo, um atende as companhias concessionárias, ou nós não temos telefone. Isso era assim, porque tudo era privado. Nós, durante um certo período, nós brasileiros, foi que unificamos e passamos ao controle do Estado. Mas, na verdade, já temos essa experiência do desenvolvimento do sistema telefônico, de telecomunicações.
mediante concessões. A partir de agora, eu acho que nós devíamos fazer uma revisão de tudo isso aí. Isso é que um novo governo devia fazer. Um tema importante para a discussão no setor de telecomunicação, sem dúvida alguma, é refletir por que o modelo brasileiro hoje de telecomunicação se apresenta com característica de importador. Eu acho que essa tendência pode ser revertida no Brasil, principalmente se levarmos em conta que o Brasil tem uma mão de obra qualificada, preparada. O Brasil hoje tem um bom mercado consumidor e o Brasil criou mecanismos de recursos para investir no seu parque industrial. Então, se nós partirmos desse tripé de sustentação, nós podemos pensar numa reversão num tempo curto, porque quando você tem mercado, tem mão de obra qualificada e cada vez mais, através das universidades, dos centros de pesquisa, nós estamos preparando mão de obra com os recursos que foram aprovados agora pelos diversos fundos, nós poderemos rapidamente motivar o investidor para que o nosso parque industrial reverta esta posição de importador para que o Brasil tenha autossuficiência na sua produção. Eu fui deputado, fui prefeito de uma capital, fui governador de um estado, fui ministro da Fazenda e cultivo a franqueza como forma de me relacionar com as pessoas. Por isso, talvez, menos porque alguma façanha possa ter cometido, eu tenha tido o privilégio de sair como o mais popular governante em todas essas etapas. E eu quero repetir essa prática aqui. Não há solução no Brasil para nenhuma das contradições setoriais derivadas do nosso modelo tributário, fora da ambiência de uma reforma tributária complexa e que seja capaz de resolver 4 grandes expressões, ou melhor, equilibrar 4 grandes expressões de conflito distributivo. O Pacto Federativo dilacerado, quem arrecada quanto, quem fica com quanto entre estados, municípios e União Federal. O modelo mesmo de economia política, que tipo de Estado nós queremos, que tarefas nós queremos que ele desenvolva, quanto isso custa e se está ou não a sociedade disposta a honrar essa conta. A distribuição intersetorial da carga tributária entre consumo, produção, salários e ganhos de capital de propriedade. E, por fim, o problema regional, sob o ponto de vista da distribuição espacial da economia brasileira, dado que 42% da produção industrial do país estão em São Paulo e outros 40% estão entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Se nós não atacarmos isso, não há como resolver aquilo que todo mundo sente. A carga tributária nominal brasileira é já de loucos 46% do PIB. O que está nas leis deveria ser cobrado em impostos e o que efetivamente se arrecada é de 33,5% do PIB, que é a mais alta carga tributária do mundo em desenvolvimento e já é superior à carga tributária de 2 países do G7, o Japão e os Estados Unidos. Com o pior dos mundos, porque não se devolve nada em troca à sociedade, pelo menos essa é a sensação. Então estamos com a infraestrutura praticamente colapsada em transportes, em energia. Perdemos 1 de cada 3 professores das universidades federais nos últimos 5 anos, a funcionalismo público há 7 anos sem aumento, a qualidade de serviços públicos é absolutamente precária, basicamente também por desinvestimento. A minha ideia é propor um novo modelo tributário complexo, que tem algumas diretrizes claras. Primeiro, o Estado não pode resultar deste passo empobrecido. Segundo, o Estado Nacional brasileiro vai ter que privilegiar a cobrança dos impostos no consumo e na apropriação de ganhos de propriedade de capital, eliminando quanto possível, totalmente, se depender da minha ideia, todas as incidências na cadeia produtiva e nos salários, para criar no país uma dinâmica de elevação do nível interno de poupança, sem o que não há como sustentar desenvolvimento. E por outra diretriz, nós queremos fazer os fundos centrais dividindo essa receita diretamente proporcional às populações e inversamente proporcional à renda per capita. 5 impostos apenas. Um IVA, que se cobraria sobre todas as transações, exceção exclusiva para cesta básica e aluguéis, um imposto seletivo sobre o consumo suntuário, bebida, cosméticos, cigarros, etc. E neste imposto, pelas especificidades brasileiras, eu imagino uma incidência sobre telecomunicações e energia elétrica, excluído também as faixas de consumo mínimo da população, o que vai contemplar a questão de expandir a telefonia e a oferta de energia elétrica para os estratos mais pobres da nossa população. O imposto Caldor, que é um imposto que não se cobra mais sobre a renda,
mas apenas a partir de um corte intermediário para cima, sobre a parte da renda consumida, dado que a renda poupada ficaria imune de qualquer incidência e a parte consumida seria progressivamente gravada. Por fim, um imposto sobre heranças e doações e um imposto sobre a propriedade, tanto urbana quanto rural. Um ponto importante, quando o setor de telecomunicações está reunido e discutindo, é se tratar da carga tributária existente no Brasil. É evidente que nós não podemos manter este modelo onde o setor paga uma carga tributária talvez a maior que exista no mundo. É evidente também que o país vive a expectativa da reforma tributária. Essa expectativa está no Congresso Nacional, o Congresso, os parlamentares, as lideranças têm lutado para que nós possamos dar uma nova visão tributária para o país. Por exemplo, o ICMS. O ICMS é outra coisa que tem sido muito destacada, essa discussão sobre o ICMS. Talvez pudéssemos começar pelo ICMS. Existem, inclusive, estudos que demonstram que se houver uma modificação na política de ICMS, não haverá perda para os estados. Eu aqui não estou pregando para que os estados tenham prejuízo. Tenho certeza que se conseguirmos um equilíbrio na cobrança do ICMS, a produção, o incremento da utilização do setor gerará a mesma receita para o Estado. O que não podemos permitir é que a carga tributária comece a impedir o processo e gerar inadimplência dentro do setor. Na verdade, eu não posso, assim, em princípio, estar de acordo que o Brasil tem as tarifas mais caras do mundo. Olha, eu estou toda hora no Uruguai e acho que lá são mais caros do que aqui. E sou um usuário. Estou intensamente me comunicando pelo telefone, inclusive para outros países mais distantes. Tenho viajado pela Europa e lá na Europa, especialmente, os telefones são caros. Eu acredito que nos Estados Unidos são mais baratos, pela massa de telefones que tem lá e pela receita que eles têm de outros países. Porque esses países ricos, poderosos, eles fazem o seguinte, adotam a seguinte técnica. Eles arrecadam em todo o mundo e depois regulam as conveniências de tarifas mais baratas para o seu povo. Eu acho que isso que acontece com os Estados Unidos. Eu acho que a questão das tarifas, esse é o problema que é preciso encarar firmemente. Quem está abandonado, quem está indefeso, aí é o povo, é o consumidor, é justamente o usuário. Esse não tem defesa, porque esses órgãos, né, essas agências criadas pelo atual governo, elas defendem mais os interesses grupais, entendeu? Os interesses de cima do que provavelmente o interesse popular, o interesse do consumidor. Sempre foi assim no Brasil. Quer dizer, sempre foi assim. Antes, quando era tudo privado, depois, quando tornou-se do Estado, e agora também. Então, eu acho que precisava haver uma presença mais forte do usuário nesses conselhos aí. Agora, daí tem os impostos. A tendência dos interesses privados, mesmo em outros setores, é sempre diminuir os impostos. Eu acho que estão mal distribuídos, porque sobrecarregam realmente os pequenos. Os grandes, devido ao alto consumo, se beneficiam e as suas estruturas favorecem. Agora, eu acho que isso é preciso reestudar, não se pode simplificar. Tem que diminuir o ICMS, por exemplo. Estamos tirando receita do Estado, dos estados, que são a parte sacrificada no conjunto da receita geral do país. O ICMS, eu acho que pode haver algum exagero, trata-se de corrigi-lo. Mas nós temos que controlar os lucros dos grandes conglomerados concessionários, porque é muito perigoso quando o interesse privado está contando com uma associação com o Estado, devido a levar a cobrança compulsória de uma taxa, que é um imposto.
aquilo é coercitivo. Então acontece que essas agências necessitavam, né, ser democratizadas. Não pode ser um órgão que funciona de cima para baixo, né, na mão do governo federal. Sempre deu mau resultado. Eu acho que esse sistema precisa ser descentralizado sobre muitos aspectos. Aí nós vamos ter justiça em matéria de tarifa, nós vamos ter, né, justiça também para o concessionário, né, e vamos ter um serviço público eficiente. Agora, simplesmente tirar o ICMS, francamente, eu acho que isso é prejudicar o Estado. Nós devíamos, depois sim, que cuidar dos lucros. Cuidar dos lucros. Porque, como dizia o professor Santiago Dantas, a origem das grandes fortunas é numa associação com o imposto. E eu acho que não deixa de haver, claro, sob regulamento, uma associação com o imposto nessas concessões. É preciso haver um grande cuidado, democratizar esses órgãos controladores para que o povo tenha uma presença aí sim pode haver uma equidade de todos os interesses. Olha, eu mesmo reduzi as alíquotas de ICMS do Estado do Rio de Janeiro. O governo que me antecedeu cometeu a loucura de colocar as alíquotas de telecomunicações em 37%. Elas eram as mais altas do país e nós recuamos para 25%. Mas todas essas medidas acabam sendo paliativas. O Brasil precisa de uma reforma tributária que simplifique os impostos, desonere a produção e taxe o consumo, como existe em todos os países do mundo. Eu discordo da opinião daqueles que a reforma tributária é demorada. Eu acho que o que falta é um pacto federativo junto com a reforma tributária. Ela não sai porque os municípios ficam desconfiados de que vão tirar recursos e vão ser entregues atribuições. O Estado também. Então, o que tem que ser feito é definir que tipo de imposto vai financiar que ente da federação. E aí nós poderemos ter uma reforma que deixe o país, no máximo, com 10 impostos, taxas e contribuições bem diferentes dos mais de 30 que nós temos hoje. Existe uma razão pouco conhecida pelo fato de que nós temos impostos tão elevados na área de telecomunicações. É óbvio que os setores cobradores da sociedade, o governo no plano federal, no plano estadual, gosta que um setor dinâmico como o setor de telecomunicações fature cada vez mais, porque a base da tributação vai se expandindo rapidamente e ajudando o governo a fechar os seus déficits públicos. Entretanto, pouca gente sabe, como eu dizia, que esse déficit público só não é menor porque o governo nunca parou de gastar na frente do que gasta o distinto público. O governo, por exemplo, em termos de seus gastos financeiros, o governo central, já excluindo, portanto, a carga de juros, que é maior ainda, tem crescido seus gastos na faixa de mais de 4% ao ano. Isso significa dizer que o governo nunca fez aquilo que ele, às vezes, anuncia que fará, que é um controle efetivo do gasto público. Portanto, se nós queremos gradualmente ir reduzindo, como é a proposta do PFL, a carga tributária no setor de telecomunicações, porque, obviamente, diminuindo a carga tributária, pode-se universalizar progressivamente o uso desse bem extraordinário que é o acesso à telecomunicação, nós temos que, ao mesmo tempo, controlar o gasto público. Não há milagre e o PFL não acredita em milagre. Portanto, a proposta central do PFL, que é controle incisivo e dedicado do gasto público, vai resultar numa reforma tributária que propiciará, ao lado de um alargamento da base, mais gente pagando e todo mundo pagando modestamente, fazer com que o setor de telecomunicações possa também levar um pleito para o próximo governo, no sentido, por exemplo, de fazer uma escadinha descendente, firme e gradual, das alíquotas tributárias incidentes sobre o setor, e certamente o governo
Este novo governo será sensível a uma diminuição da carga tributária que é, de fato, excessivamente elevada neste setor. Os impostos sobre as telecomunicações são elevados e, ao mesmo tempo, fáceis de ser cobrados. É uma ilusão pensar que, diante do quadro atual da economia dos estados e municípios, poderemos alterar essa realidade fora de um ambiente de reforma tributária. Esse ambiente da reforma tributária é exigido por toda a produção brasileira, pela classe trabalhadora, por todos aqueles que entendem que o atual sistema é uma coxa de retalho, que sufoca a geração de emprego, como sufoca a produção nacional. Precisamos que o setor de telecomunicações, junto com a sociedade, cobre do futuro governo, do futuro Congresso, uma reforma tributária séria, que aposte no Brasil, na geração do emprego e na produção, que taxe a especulação, que está poupada no atual sistema tributário brasileiro.